É desesperadora a situação da seca aqui na Amazônia. Na região do Xingu, a gente não tem uma chuva decente, forte, já faz quase 4 meses. E a expectativa é que as chuvas só comecem ainda dentro de 8 ou 10 semanas, em meados de dezembro. Isso num ano comum. Num ano atípico, seco como esse, pode ser ainda pior. Eu já nem vou mais nos jardins da universidade, onde eu tenho feito um trabalho de reflorestamento, porque só me dá desgosto ver as plantas todas morrendo. Eu acho que eu só vou aparecer lá mesmo quando começarem as chuvas para ver o que sobreviveu e o que pode ser feito para o futuro. A imagem mais dramática dessa seca são os botos morrendo na região de Tefé, ali no Rio Solimões. Mas essa notícia só ganhou mesmo as páginas do jornal quando foi para falar sobre a interrupção das atividades da hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira. O negacionismo climático segue firme na nossa imprensa e me preocupa muito a atitude geral da sociedade em relação a esse desastre ecológico e ao problema seríssimo das mudanças climáticas e da nossa necessidade de nos adaptarmos a esses tempos futuros que são inevitáveis e não serão nada fáceis. Começo esse vídeo reproduzindo o vídeo dramático, as imagens dramáticas dos botos mortos no Rio Amazonas ou Solimões. E depois eu vou discutir os problemas relacionados à nossa infraestrutura, uma infraestrutura prepotente, destruidora, que precisa ser urgentemente repensada. E vou falar também sobre negacionismo climático. Agora tinha um boto ali morto. Olha onde vai outro aqui, ó. Lá está o outro ali, ó. Outro boto. É mais um aqui. A água tá demais quente, tá morrendo muito peixe. Tá aí, ó, peixe boi que morreu. Seca, Tefé. Aguenta a pressão da água aí. Onde tava quente a água. Morreu muito peixe aí. Pareceu muito peixe. O vídeo é dramático. Eu acho que só quem é dos anos 70 e que virou adolescente nos anos 80, assistindo a visita de Jacques Cousteau à Amazônia, e foi aí que eu conheci os botos cor-de-rosa, pode ter a dimensão da importância, da magia que esses animais têm para a minha geração. E, no entanto, a Folha de São Paulo usou o boto cor-de-rosa apenas como uma mera ilustração para falar da intensidade da seca na Amazônia. A notícia mesmo é a paralisação das atividades da hidrelétrica de Santo Antônio. Os botos só aparecem mesmo na capa. Na reportagem principal, a manchete é: quarta maior hidrelétrica do país suspende operações por seca no Rio Madeira, Rondônia. No texto, nenhuma palavra sobre mudanças climáticas ou aquecimento global. A única referência ao clima é a seguinte:
Os impactos de curto prazo ainda são vistos como limitados, limitados para a hidrelétrica, né? E concentrados na indústria, mas o setor avalia que a alta é um sinal importante num cenário em que o fenômeno El Niño pode provocar seca nos rios da Amazônia e que eventualmente vai bater nos contratos e etc. Ou seja, nada sobre mudanças climáticas, que é o que realmente importa aqui. E também ecologia e a morte dos botos, que são nosso grande patrimônio ecológico natural. Tudo aquilo foi ontem. Hoje, 4 de outubro, a seca novamente ganhou espaço na capa da Folha. Rios estão perto de atingir seca histórica na Amazônia. Vamos ver a reportagem principal lá dentro do jornal. Na reportagem principal, novamente, nenhuma palavra sobre aquecimento global ou desmatamento. O que se fala sobre o clima é o seguinte: a estiagem severa é o resultado da combinação de dois fenômenos, o El Niño, que é um aquecimento acima da média do Oceano Pacífico, perto da linha do Equador, e o aquecimento do Atlântico tropical norte. Agora, por que os oceanos estão aquecendo com intensidade tão grande nesse momento? Não se fala. As anomalias que o El Niño provoca na Amazônia, com menos chuvas, seguirão na região, segundo o meteorologista Giovanni Dolif, do COMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Ele diz: a situação deve permanecer porque a gente ainda não teve toda a anomalia que o El Niño pode provocar. Eu dei uma olhada na internet para ver o que o Giovanni Dolif fala sobre aquecimento global e mudanças climáticas. E ele não é um negacionista climático, ele reconhece a gravidade do aquecimento global. Então me parece ser um daqueles casos em que o cientista é entrevistado, mas a imprensa corta aqueles pedaços que não lhe interessam. No pé da mesma página, uma outra reportagem. Baixa recorde de gelo na Antártida pode aumentar eventos climáticos extremos. Aqui há referências às mudanças climáticas e ao aquecimento global, mas ainda de uma forma dúbia. Bora lá no texto. Embora não seja possível dizer qual é a parte que cabe às mudanças climáticas no degelo marinho, especialistas apontam que o aquecimento global tem com acento como se fosse plural, aquecimento global é singular, a folha vai perdendo qualidade no conteúdo e também na forma, tem participação na mudança do cenário. Para o chefe do Departamento de Geografia da Federal do Rio Grande do Sul, Francisco Aquino, as mudanças podem significar para os próximos anos mudanças no local de formação e intensidade de ciclones extratropicais. Compreendemos que um planeta mais quente, com a Antártida com anomalias de gelo menor, intensifica algumas circulações atmosféricas. Então, o Francisco está dando a devida importância para as mudanças climáticas. Infelizmente, na sequência, a gente tem a professora Ilana Weiner, que diz que ainda não é possível separar o que é aquecimento global das variações que já ocorrem na região. Abre aspas. Mudança climática acontece num período longo e os dados de satélite para o gelo começam em 1979. É uma bobagem esse discurso de que não é possível dizer claramente qual é a contribuição do aquecimento global ou de outros fenômenos mais próximos no degelo ou na seca da Amazônia ou no calor que a gente está experimentando em boa parte do país. A natureza do clima é assim, ele é multifatorial, ele tem... É essencialmente influenciado por uma série de fenômenos que variam em diferentes escalas. Então nunca a gente vai poder dizer exatamente se o dia de hoje está quente mais por causa do aquecimento global ou porque teve um
uma corrente de vento tal, um fenômeno outro, mas hoje em dia o aquecimento global faz parte de tudo, ele perpassa todas as questões ecológicas, climatológicas, evidentemente, para não falar de outros aspectos sociais e políticos. Então, ficar discutindo a importância ou não do aquecimento global é puro negacionismo. Por outro lado, a seção de cartas da Folha de São Paulo parece que está muito melhor do que as próprias reportagens do jornal. Vamos dar uma olhada. Sobre a morte dos botos, o leitor José Roberto de Oliveira cita um trecho entre aspas: seca dificulta a investigação da causa da morte dos botos em lago superaquecido no Amazonas. Realmente é risível, né? Se os bichos estão morrendo principalmente por causa da seca, como que a seca dificulta a investigação? Mas ele prossegue. Os responsáveis não são difíceis de encontrar. São ruralistas, garimpeiros, deputados e senadores da extrema-direita. Ex-ministros do governo Bolsonaro querem lucrar sobre os corpos de animais, árvores e nossa água doce. Teremos coragem de responsabilizar essa gente? Muito bem, Roberto. Parabéns. Excelente cobrança para a Folha e parabéns também para o jornalista que teve coragem de incluir essa carta na sessão de leitores. Sobre a paralisação das atividades da hidrelétrica de Santo Antônio, o melhor comentário foi do conservacionista Aroeira. Ele diz: as mudanças climáticas vão esmagar a infraestrutura do país muito rapidamente. A da engenharia arrogante, extravagante e frágil, a natural, formada por uma delicada disputa de forças, gene a gene, ao longo de milhões de anos, cujas bases macroclimáticas estão em colapso. Realmente é de uma arrogância imperdoável ver um rio da magnitude do Rio Madeira, do Rio Xingu, um rio monumental, gigantesco, e falar, vou botar uma hidrelétrica aqui, vou botar uma barragem, vou barrar esse rio e achar que tudo bem, que isso não vai ter problema, mesmo com especialistas alertando que essas obras causariam imensos desmatamentos. E essas empresas querem nos fazer crer que eles conseguem controlar a questão ambiental, mas eles não conseguem controlar nada. Dá uma olhada nessa reportagem que saiu ainda essa semana sobre um incêndio fortíssimo que aconteceu na via de acesso à hidrelétrica de Belo Monte, aqui em Altamira. Eles não conseguem controlar, evitar o fogo mesmo no acesso mais próximo à usina, que dirá usar esses bilhões gastos em compensações ambientais para evitar o colapso da região. Não conseguem evitar o fogo na estrada que leva à usina. Dá uma olhada na cena. Quem me vê criticando com tanta ênfase as hidrelétricas do Madeira e a hidrelétrica de Belo Monte pode achar que eu tenho certo prazer em atacar os governos do PT. Não é verdade. Eu votei Lula com muita esperança em 2002 e agora novamente em 2022. É verdade que o partido tem problemas ainda, tem uma visão atrasada, superada da questão ambiental, precisa se atualizar, precisa abraçar a questão ecológica com muito mais ênfase, mas eu também preciso reconhecer que houve avanços significativos ao longo do último ano. Hoje é 4 de outubro e faz um ano do primeiro turno das eleições. Então eu acho conveniente mostrar uma animação que compara a situação das emissões de monóxido de carbono na Amazônia exatamente um ano atrás e agora. Vamos dar uma olhada na comparação. Então esse é o mapa das emissões de monóxido de carbono um ano atrás, no sul da Amazônia. Vocês veem que está terrível. Olha, um ano depois, a situação ainda é dramática, mas é incomparavelmente melhor. Então é isso. Bolsonaro é um bandido da pior categoria e levou a Amazônia a um estado de descontrole e bandidagem imenso.
Agora, sob o PT, a situação ainda é extremamente grave, porque os efeitos são acumulativos, mas segue melhorando e eu espero que melhore mais ainda para o próximo ano. No entanto, o atual governo não mudou a sua atitude geral em relação ao desenvolvimento da Amazônia, o planejamento da região. Vocês sabiam que o Ministério das Minas e Energia vem discutindo a construção de uma nova hidrelétrica no Rio Madeira? Né, a hidrelétrica binacional Brasil-Bolívia, numa área preservadíssima, super vulnerável à degradação ambiental. Ou seja, Santo Antônio já não está funcionando devido ao colapso climático, devido à seca fortíssima no Madeira. E ainda querem colocar outra hidrelétrica naquele mesmo rio. Vocês têm noção da gravidade que é o projeto de construção da Ferrogrão, que vai cortar a Amazônia em dois, do norte do Mato Grosso até a calha do Rio Amazonas, espalhando projetos de mineração ao longo de toda a sua extensão? Vocês têm gravidade da ideia de pavimentar a rodovia Manaus-Porto Velho, que, segundo especialistas, vai levar o arco do desmatamento, aquele padrão de desmatamento generalizado, até a cidade de Manaus? São todas obras que estão sendo consideradas possibilidades reais pelo atual governo. É verdade que a gente conseguiu baixar substancialmente os desmatamentos em relação a Bolsonaro, mas não adianta achar que a gente pode construir essas grandes obras e que vai ficar tudo bem. Primeiro porque o ritmo atual de desmatamento da Amazônia já é inadmissível, já está nos levando ao colapso. Depois, a esquerda não vai ficar indefinidamente no poder. Então, essas novas obras vão trazer novos desmatamentos fora de controle num futuro em que a esquerda, inevitavelmente, porque cedo ou tarde eles vão voltar, e então os efeitos são acumulativos, o clima do país, do planeta e a própria ecologia da floresta amazônica não aguenta mais. Então o que nós precisamos agora é de uma mudança total de postura desse governo em relação a toda essa problemática ambiental, incluindo a ideia de deixar no chão o petróleo aqui na região da foz do Rio Amazonas. Ou seja, a gente precisa de uma mudança muito profunda, porque a situação é gravíssima e tende a piorar. É isso aí. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.